A paz do Senhor a todos, né? Motivo de muita alegria podermos estar em mais uma aula que o Senhor nos concedeu para a classe dos adolescentes, né? A lição de número 6, onde o Senhor me abençoou para poder estar ministrando esta aula e que o Senhor possa falar conosco neste momento, né? Para a honra e glória do seu nome. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Aí, amado Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estou aqui em Tua presença, te clamando pela Tua grande misericórdia. Que possa nos instruir neste dia, nesta aula, Pai amado, Pai querido, acerca dos mistérios, da revelação, do que o Senhor quer falar conosco com esta mensagem, Pai. Abençoa todos os ouvintes, a todos que vão estar assistindo, meu Deus, a esta aula, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam se alegrar, Senhor amado, com esta mensagem, e que eles possam aprender a cada dia mais, Senhor, como Te servir de melhor maneira possível, conhecendo Tua verdade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas e tudo que temos feito que não tem sido do Teu agrado, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai amado. É muito maravilhoso o Teu cuidado. É o que eu Te peço, Senhor, neste momento, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E a lição de hoje, a lição de número 6, tem como título a crucificação de Jesus, né? Um momento chave, onde todo cristão que aceita Jesus conhece a história do sacrifício de Jesus naquela cruz. O motivo de estarmos reunidos, o motivo de hoje nos alegrarmos com a sua salvação é porque teve que acontecer este momento, a crucificação. Não é um momento fácil de se falar, porque é um ato de tanto sofrimento com alguém que não merecia passar por isso. Então, para nós é muito sofrido ouvir essa história, mas nos alegra o coração, porque era necessário. E o Senhor Jesus foi vitorioso e por isso estamos alegres pela salvação que Ele nos concede. O versículo-chave nos diz o seguinte: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5, né? Isaías foi escolhido como um profeta, conhecido como um profeta messiânico, porque ele prega toda a história de Jesus, o que Jesus iria fazer, como Jesus iria ser, e para que o povo pudesse identificar verdadeiramente quando Jesus estivesse na terra. Claro que ele vai usar o termo Messias, né? O enviado. Ele usa esse termo para evidenciar o Filho de Deus. Óbvio que quando o Senhor veio à terra, o nome foi dado Jesus, né? Na língua hebraica, eles vão dizer que é Yeshua, mas no comum hoje em dia é Jesus Cristo, né? O Cordeiro, reconhecido Filho de Deus. E por Jesus ter esse nome, obviamente, eles não acreditavam que ele seria o Messias enviado, porque Jesus veio simples, como homem, trabalhando, fazendo serviços, como todos os humanos, passando por tribulações, passando por angústias e aflições, e era muito difícil para o povo crer que ele era o enviado, porque na mentalidade das pessoas que esperavam pelo Messias, eles tinham a mente de que Jesus viria como rei, já governando, com poder, com autoridade, na perspectiva da mente deles. Mas nós temos que aprender que a perspectiva não é nossa, não é a nossa expectativa, não é o que nós imaginamos. Ela vai muito além, é o que o Senhor quer para a nossa vida. Jesus, ele veio humilde, ele veio simples, mas os judeus não foram pegos de surpresa, porque o Senhor já tinha falado por meio do profeta Isaías, não só por Isaías, mas por outros profetas, como Jesus seria, como seria o Messias, as características. E vendo na vida de Jesus, a gente vê que ele foi perfeitamente igual ao que está escrito nas Escrituras. Então não há dúvida para nós que ele é o Messias enviado e que ele cumpriu verdadeiramente o chamado que ele tinha para purificar os nossos pecados por meio da crucificação. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 33 e 46. E nos diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou,
salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, só nessa passagem bíblica nós temos vários assuntos, vários aspectos para observar de Cristo, nosso Salvador, o ato que ele fez na cruz. O primeiro é como eles estavam ali para julgá-lo, como eles estavam ali para condená-lo. Você vê que Jesus foi zombado pelos malfeitores, foi zombado pelos soldados, pelos anciãos, os homens importantes os judeus. E ele foi zombado de todas as pessoas, até da grande multidão que foi manipulada pelos judeus, pelos príncipes ali do Sinédrio. E naquele momento Jesus foi zombado de todas as formas, mas uma coisa interessante para se observar é que naquele momento o que Jesus fala, ele fala sobre o perdão. Ainda naquele momento de sofrimento, ele levou cuspida na cara, ele levou bofetada, ele foi zombado, ele foi ironizado, fizeram todo tipo de injúrias para com Cristo, ele foi açoitado, ele foi crucificado, mas naquele momento, o que ele fala ao Pai, a sua oração é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ali naquele momento teve essa ciência de que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles estavam sendo incitados, eles foram motivados pela ganância, pela inveja dos príncipes, pelos principais ali do Sinédrio. E naquele momento, Jesus, naquele estado, ainda assim, ele pensou no perdão, ele fala sobre o perdão, ele evidencia mais ainda como ele é o Filho de Deus e como ele deseja isso para a nossa vida. Se Jesus, sendo inocente e mostrou naquele momento de sofrimento o perdão, o que dirá de nós, como seus seguidores, como seus servos? Nós ainda mais devemos perdoar, nós não devemos entrar em contendas, em confusões, mas devemos sofrer ainda que injúrias pelo amor de Cristo, para que a palavra do Senhor seja evangelizada por meio das nossas ações, não simplesmente pregando a palavra, mas evidenciando com ações, com obras. Mais à frente nós conseguimos observar quando eles ficavam zombando: se tu és o Filho de Deus, se tu és verdadeiramente o herdeiro, então salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos e não consegue salvar a ti mesmo. Eu acho importante falar nessa parte, porque estamos vivendo um tempo extremamente difícil, um tempo de pandemia, onde cada um quer dizer por que Deus permitiu isso, por que essa situação está acontecendo, e cada um tem uma justificativa. Mas o que eu quero dizer é que, independente das justificativas, nós temos que crer que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, e Ele sabe o que está fazendo. Naquele momento, Jesus poderia muito bem se livrar da cruz, ele poderia muito bem não ser apedrejado, ele poderia não ter sofrido essas injustiças, mas era necessário por isso que acontecesse. Era necessário para que nós pudéssemos ser perdoados. Nenhum de nós podemos conseguir por obras, por ações, o perdão de Deus. Somente alguém puro, alguém santo poderia conseguir o perdão. Somente alguém puro, santo poderia conseguir esse intermédio para falar com Deus, para que nós pudéssemos falar com Deus. E Jesus teve que passar por essa situação, ele teve que ser 100% homem, não deixando de ser 100% Deus, mas ele teve que passar pelas injustiças para mostrar para nós que é possível sim, nós sofremos tudo isso em prol do reino de Deus. E ele fez perfeitamente isso. Ele poderia ter feito de outra forma, mas era necessário que fosse dessa maneira.
nós vamos ver que quando Deus instrui as leis para os judeus, os hebreus na época, uma das coisas que o Senhor instrui é o sacrifício. Então, nós devemos observar na vida de Cristo como devemos verdadeiramente servir ao Senhor em santidade, porque assim o nosso Senhor foi perfeito. Devemos evidenciar em nossas vidas a obra do Senhor na nossa conduta de vida, né? Vamos ler aqui a introdução que nos diz o comentarista. Você já parou para pensar o que representa a última semana da vida de alguém que sabe o dia e a hora em que irá morrer? Quais palavras seriam ditas nos últimos e agonizantes minutos de vida? Jesus viveu essa realidade. Você sabe qual foi a postura dele frente a esse desafio? O conteúdo das últimas palavras do Mestre, já envolto em grande sofrimento, nos revela todo o amor que só pode ser encontrado em nosso amado Senhor. Então, verdadeiramente, o que nós podemos observar é que o Senhor poderia ter feito toda a sua vida de maneira diferente, poderia não ter sido sofrida, mas era necessário o sofrimento para que cumprisse a verdade do Senhor. Na história dos hebreus, quando o Senhor instrui a lei para eles acerca do sacrifício, o Senhor disse que era necessário fazer um sacrifício anual, né, de animais. O Senhor escolhe quais animais ao sacrifício para que fosse purificado o pecado do homem. Porque o pecado entrou pela vida do homem, de Adão e Eva. Então, assim, por causa do homem, também teria que vir também a salvação. Mas até então não era o tempo de Jesus vir à Terra. E até então eles tinham que ter esse simbolismo, essa simbologia, para que o pecado deles fossem purificados. E aí o Senhor instrui que tinha que ter um cordeiro, para que toda vida eles fizessem sacrifício, para que o pecado deles fosse perdoado perante o Senhor. Só que nós nos alegramos porque Jesus, quando cumpriu verdadeiramente este propósito, não há mais necessário o sacrifício de animais, porque ele foi um sacrifício único e é permanente. O perdão do Senhor já está posto para nós. Nós temos que nos arrepender de todos os nossos malfeitos, de todo o nosso pecado, para conseguir essa salvação, para conseguir este arrependimento, este perdão dado por meio de Jesus Cristo. Né? Em meio a essa situação desta pandemia, que podemos ter essa palavra de fé, que podemos ter essa esperança confiando que por mais que a situação pudesse ser diferente, mas que essa situação é necessária, Deus tem permitido, Deus tem visto todas as coisas que estão acontecendo, mas é porque Ele está purificando o povo, é porque Ele está alertando o povo da vinda de Jesus Cristo. Nós temos que nos despertar do sono, nós temos que estar alerta, esperando, porque Jesus está voltando. Mas continuando, o comentarista ele vai falar sobre 4 tópicos que ele acha importante e fundamental para a nossa meditação neste momento. A primeira é a semana da crucificação. Ele vem lembrar que o próprio Jesus, ele diz aos discípulos que está chegando o dia em que ele seria morto. Ele já alerta aos discípulos que se preparem, porque já vai acontecer na época da Páscoa. E aí o comentarista ele vem falar para nós o que aconteceria conosco se nós soubéssemos que teríamos apenas 5 dias de vida. O que faríamos nesses 5 dias? O que faríamos? O que diríamos? Como reagiríamos? Será que teríamos só tristeza, só angústia? Ou será que aproveitaríamos tudo, fazendo tudo que o mundo oferece? O que nós vemos na vida de Jesus é que isso por nenhum momento atrapalhou o foco que ele tinha na mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Isso não tirou o foco de Jesus, sabendo da sua morte, sabendo do sofrimento que iria acontecer em sua vida, mas isso não lhe tira o foco. E a gente vai ver que nessa semana ele foi ungido, que ele exortou o templo, né? Ele tirou todo o pecado ali, que eles faziam, os cambiadores que estavam fazendo venda na casa de Deus, que era proibido, mas até então estavam permitindo aquela situação. E Jesus vai e exorta, ele prega uma mensagem, um sermão, ele fala do princípio das dores, e ele passa a semana toda operando milagres. Aquilo não afeta Jesus de nenhuma forma, ele mantém o foco da mensagem da cruz. Ainda que ele esteja vivendo os últimos dias, mas o aproveito dele, a alegria dele, a razão dele estar ali é servir a Deus, é fazer a vontade do Pai. O segundo tópico que ele vem nos falar é as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz. Que ele vem relatar o que Jesus fez na cruz. Como a gente leu no começo, como a gente observou, Jesus perdoou. Jesus perdoou aqueles que faziam mal com ele. Jesus conversa com as mulheres que estão chorando, as mulheres que acompanhavam Jesus em toda a sua trajetória de vida. As mulheres estão sofrendo ali, aflitas, porque Jesus era o único que tinha dado razão a elas,
que tinha dado voz, porque até então as mulheres eram vistas como sinônimo de pecado por causa de Eva. E naquele momento Jesus não instrui ali as mulheres para terem força, para continuar, e elas tinham aquele querer, aquele amor pelo seu Salvador, e elas estavam desoladas, sofrendo, mas ainda assim Jesus olha para elas e fala: não choreis por mim, porque é necessário que isso aconteça, mas chorai mesmo por vocês mesmos, pelos seus filhos, porque vocês ainda vão chorar pelas coisas que vão acontecer. Mas de maneira nenhuma o Senhor estava dizendo que elas perdessem a esperança, muito pelo contrário. O ato dele na cruz, o ato da morte, da crucificação de Jesus, era um ato de alegria, no sentido que ia chegar ao fim o fardo que nós carregávamos do nosso pecado. Ia chegar o dia da nossa salvação e estava se cumprindo, ainda que com o sofrimento que ele passou a situação, ainda com toda a lamentação, mas aquilo era motivo de alegria, aquele cumprimento. E aí, nas suas últimas palavras, ele nos coloca para que possamos orar pelos nossos malfeitores, por todos que nos fazem mal, que devemos orar, sempre orar, bendizer, perdoar, que isso é necessário em nossas vidas. O terceiro tópico que ele vem nos falar é: pelas suas pisaduras fomos sarados. Como eu falei, a crucificação, por mais triste que seja a cena, mas é motivo de alegria, porque chegou o fim o fardo, chegou o fim o pecado, chegou o fim tudo que nos colocava para baixo. Agora é alegria, porque Jesus venceu naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi mais que vencedor e nos trouxe essa vitória para que possamos confiar nele. Não devemos andar ansiosos, não devemos andar temerosos, com medo das coisas que vão suceder, mas confiantes no Senhor. Você vai ver um único momento onde Jesus vai estar agonizando, vai estar angustiado, vai estar triste, vai sofrer de maneira grande. É no Getsemane. Poucas horas antes dele ser acusado, dele ser condenado, Jesus entra em agonia, em angústia. Mas isso não é porque ele está arrependido de cumprir o propósito de Deus. Não é porque ele não quer passar por aquela situação. É porque ele entende que naquele momento, por causa do pecado, pelo nosso pecado, Deus iria se afastar dele. Porque Deus não habita onde há pecado. Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, Jesus ia ter que enfrentar tudo sozinho. Ele enfrentou sozinho todas aquelas situações e ele sabia que sem Deus era muito difícil passar por aquela situação. Ele não queria passar sozinho, ele queria passar com o seu Pai, mas era necessário que isso acontecesse. E ele estava agonizando, ele estava ali chorando, mas em nenhum momento Jesus lamentou no sentido de que não iria fazer. Muito pelo contrário, ele diz: Pai, se puder afastar este cálice de mim, afasta. Mas em tudo não seja como eu quero, seja feito a tua vontade. Em nenhum momento ele pede a vontade de si mesmo, mas ele pede a vontade do Pai, que se cumpra verdadeiramente. E ali ele, calado, ele enfrenta aquela situação, quando ele vem ser condenado, ele enfrenta aquela situação acreditando verdadeiramente que aquilo é necessário para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Por isso temos que estar alegres, porque nós fomos sarados. Por isso que nós temos que viver uma vida de mudança, uma vida de restauração, evidenciando em nossa vida, em nossas ações, aquilo que Jesus já fez por nós. Nós temos que ser alegres porque a gente vai sofrer tribulação, vai passar por agonias, mas crendo que jamais estaremos só. Nem por um momento, porque o único momento que se poderia se passar só foi o que Jesus passou. Mas Jesus venceu aquela cruz para que nós hoje nos pudéssemos ter vida abundante. Crendo que em nenhum momento de nossas vidas nós iremos passar sozinhos. Ainda que sem família, ainda que sem amigos, mas não estamos sozinhos. Estamos com o Senhor Jesus, estamos com a sua presença, porque a sua palavra nos consola, nos evidenciando que ele foi mais que vitorioso. E terminando, o comentarista fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. Lembrando o hino da harpa cristã, 291, onde fala sobre o amor que devemos ter pela mensagem da cruz. Essa mensagem que é tão sofrida, mas é alegria para nós. É a esperança de dias melhores, é a nossa esperança da vinda do Senhor Jesus. Tem que ser a nossa alegria, tem que ser a nossa prioridade. Por isso nós devemos nos alegrar, nós devemos evangelizar o Senhor. Nesse momento de pandemia, não podemos fisicamente, mas temos aí os meios que o Senhor nos abençoou, os meios da internet, que podemos levar esta mensagem, que possamos levar a cada dia essa mensagem de fé, de força, de confiança, de esperança, que nós conseguimos com o Senhor, com a sua vitória na cruz.
Para concluir, o comentarista nos diz: na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, ele optou por continuar amando, ensinando, curando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com suas palavras. O que fica então é a alegria em sermos novas criaturas, mediante um novo nascimento que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos anunciar isso ao mundo. Vamos anunciar esta alegria da salvação. Vamos anunciar esta esperança. Não devemos temer, não devemos andar ansiosos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.